Olá, eu preparei este vídeo para explicar como funciona o sistema de revisão periódica para controle de estoques. Bom, o sistema de revisão periódica ele é caracterizado pela utilização de intervalos regulares para a revisão dos níveis de estoque. Ou seja, em intervalos de tempo fixo, ou seja, periodicamente, eu vou verificar qual é o nível do meu estoque e eu vou fazer um pedido baseado no nível de estoque no momento em que eu fiz a verificação. Então a gente vai usar um exemplo aqui para começar a explicação. Suponha que em um supermercado o nível de estoque de achocolatado em pó é verificado a cada 15 dias e um pedido é feito usando como referência um estoque-alvo de 200 unidades. Já já eu vou explicar melhor o que é o estoque-alvo. O fornecedor ainda demora 3 dias para entregar um pedido depois que o pedido foi feito. Então vamos ver como isso se comportaria na prática. Aqui a gente tem a evolução do nível de estoque ao longo do tempo. Então vamos lá. O nível de estoque começa aqui num ponto, ele vai sendo consumido, a linha verde aqui é o nível de estoque, até que no 15º dia eu vou verificar qual é o nível de estoque e vou fazer um pedido. Então nesse caso eu vou verificar que esse é o nível de estoque. Aqui eu tenho o meu alvo, que é 200, e eu vou pedir a diferença entre o meu nível na hora que eu verifiquei e o nível alvo. Tá? Então aqui eu vou pedir Q1. Só que o meu nível de estoque não vai subir exatamente no 15º dia, porque ainda leva 3 dias até eu receber o pedido. Então meu nível de estoque vai continuar sendo consumido até que no dia 18 eu vou receber Q1 unidades de achocolatado em pó. Perfeito. Então aí nesse instante eu continuo vendendo, vai diminuindo o meu nível de estoque, até que no 30º dia eu vou fazer de novo a verificação do nível de estoque, ver a diferença entre o nível atual e o meu nível alvo, que nesse caso aqui é Q2, vou fazer o pedido de Q2 unidades, que o meu estoque vai continuar sendo consumido, até que no dia 33 chegam as Q2 unidades. O sistema de revisão periódica, portanto, ele funciona exatamente assim. Em intervalos fixos de tempo, a gente faz a verificação do nível de estoque e aí depois do tempo de espera, a gente recebe esse pedido. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Tá? Primeiro, aqui sempre vai ficar esse espaço. Quando chega o meu pedido, nunca o nível, aliás, nunca não, né? A não ser que não tenha nenhum consumo, mas não vai chegar no valor alvo, sempre vai ficar abaixo. Por quê? Porque tem aqui o nosso tempo de espera. Esse tempo de espera, como a gente consome alguma coisa aqui nesse tempo de espera, na hora que chegar, sempre vai ficar abaixo do valor alvo. Isso funciona. Por quê? Porque esse valor-alvo ele é calculado para um intervalo de reposição, que nesse exemplo é de 18 dias, mas de forma geral é sempre o intervalo de reposição, T, mais o L, que é o lead time de entrega do fornecedor. Por que a gente tem que considerar 18 dias e por que isso funciona? Esse meu intervalo de proteção é o tempo entre eu fazer um pedido e a chegada do próximo pedido. Por que tem que ser assim? Bom, nesse instante, no dia 15, eu tenho que fazer um pedido de uma quantidade que seja suficiente para atender a esses 3 dias, mais todo esse tempo aqui de mais 15 dias. Né? Por quê? Porque quando eu faço um pedido aqui, eu tenho que ter uma quantidade, ou seja, eu tenho que tentar fazer ele subir até um valor-alvo, que vai ser suficiente. Na verdade, ele nunca vai subir até esse valor. Mas eu tenho que pedir referente a um valor-alvo que seja suficiente para 18 dias. Então, a fórmula para determinar o valor-alvo é muito importante. Antes eu queria só fazer, antes da gente fazer os cálculos, eu queria só fazer uma comparação com o sistema de revisão contínua, que também é muito utilizado. Na revisão contínua, a gente vai acompanhando o nível de estoque praticamente em tempo real. E na hora que chega no ponto de reposição, eu faço um pedido.
É diferente da revisão periódica, porque na revisão periódica eu só eu só verifico quanto tem em estoque em intervalos fixos, por exemplo, de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, de mês em mês. Então é diferente a abordagem. Qual que é o impacto disso? Na revisão periódica, o meu intervalo T, ele é sempre igual, ele é fixo. Nesse nosso exemplo é de 15 em 15 dias. Já na revisão contínua, esse intervalo pode variar, porque como eu uso o ponto de reposição, eu não tenho como garantir quanto tempo eu vou demorar até chegar no ponto de reposição. Então o intervalo de ressuprimento acaba variando a cada ciclo. Com relação ao tamanho do pedido, a gente pode ver que na revisão periódica, cada ciclo, ou seja, a cada período de revisão, o tanto que eu vou pedir depende do nível atual de estoque. Ou seja, o tamanho do pedido pode variar bastante. Já na revisão contínua, não. Quando eu faço o pedido na revisão contínua, provavelmente eu vou pedir o lote econômico de compra sempre, porque eu posso fazer isso. É mais econômico. Bom, quando a gente está definindo uma política de estoque de revisão periódica, a gente tem que pensar em 3 aspectos. Primeiro, qual é o intervalo de ressuprimento? Qual é o valor T, né? Qual é o nível do estoque-alvo para eu ter aquele nível de proteção, tá? E qual deve ser o tamanho do pedido de compra, que vai variar de ciclo a ciclo. Para responder essas perguntas, eu vou usar o seguinte exemplo. No supermercado ainda, a demanda por latas de óleo de soja é de 20 unidades por dia em média. O custo unitário desse produto é de R$ 4,00 e o fornecedor entrega em um prazo de 3 dias. Os custos de pedido são R$ 50,00 e os custos de manutenção de estoque são de 30% ao ano. Além disso, a empresa deseja manter um estoque de segurança equivalente a 5 dias da demanda média. Bom, então vamos lá, vamos começar a resolver esse exemplo. Primeiro, a gente vai determinar o intervalo entre pedidos, né? É sempre o que a gente faz primeiro, porque depois os outros cálculos dependem disso. Para a gente determinar o intervalo entre pedidos, a gente vai usar o lote econômico de compras, porque o ideal seria que a gente comprasse o lote econômico de compras. Então a gente vai utilizar o lote econômico de compras para determinar um intervalo ideal de compras. Primeiro, né, para quem já viu o vídeo sobre o lote econômico de compras, viu que a gente precisa saber a demanda anual, porque os custos de manutenção de estoque também são anuais. Então a demanda anual aqui vai ser 20 por dia vezes 365 dias, então a minha média anual vai ser de 7.300 unidades, a demanda. Colocando aqui na nossa fórmula do lote econômico de compras, que é 2 vezes a demanda vezes o custo do pedido sobre a porcentagem do custo de manutenção de estoque ao ano vezes o custo unitário, tirando raiz quadrada disso tudo, né, que a gente tem 2 vezes 7.300 vezes 50, que é o custo de pedido, 30% ao ano vezes 4, que é o custo unitário, eu vou ver que o meu lote econômico vai ser 779,957 unidades. A gente pode utilizar esse valor fracionário mesmo, sem problema. Esse 779 unidades seria o ideal de compra. Ou seja, se eu comprasse dessa quantidade aqui, quanto que ela duraria no meu ano? Então eu vou dividir o meu lote econômico pela demanda anual para descobrir que se eu pedisse exatamente o lote econômico, ele duraria 0,1068 anos. Então, digamos que esse daqui é o nosso intervalo ideal de compras. Como ele está aqui expresso em anos, né, já que a nossa demanda aqui era anual, não é muito claro para a gente. Não dá para falar para um funcionário que é para ele comprar a cada 0,1068 anos, né? Não faz sentido. Então, a gente só pega esse valor, multiplica por 365 e vai arredondar ele para o dia mais próximo. No caso aqui, deu 39 dias. Então a gente sabe que o nosso intervalo na política de estoques desse item é fazer a revisão de 39 em 39 dias.
Agora a gente pode usar esse valor para determinar o estoque-alvo. O estoque-alvo, vocês vão lembrar lá no começo do vídeo, naquela figura, que ele tem que ser suficiente para cobrir todo o meu período entre as compras, entre as verificações de nível de estoque, mais o tempo da espera pela entrega, ou seja, T mais L. Além disso, como eu estou usando uma demanda média, a média ela não vai acontecer todo dia exatamente a média. Existe uma variação. É só um valor médio, 20 unidades por dia. Na prática, vai ser um pouco mais e um pouco a menos cada dia. Então, eu preciso ter um estoque de segurança para absorver essa variabilidade. No nosso exemplo, a empresa escolheu utilizar um estoque de segurança de 5 dias. Como a demanda média é de 20 unidades por dia, a gente pode falar que esse estoque de segurança da empresa é 5 vezes 20 igual a 100. Então, a gente tem no nosso exemplo que o estoque-alvo vai ser de 940 unidades. Por quê? Porque são 20 unidades por dia vezes 39 mais 3, que é o nosso intervalo de proteção, mais o estoque de segurança de 100 unidades, que dá 940 unidades. Então, esse é o nosso estoque-alvo. E agora a gente pode usar o estoque-alvo para determinar o tamanho do pedido. Em cada ciclo, o tamanho do pedido vai ser diferente. Como é que a gente determina o tamanho do pedido? No momento em que a gente faz a verificação, a gente observa um valor de estoque. A gente calcula a diferença entre o estoque-alvo e o estoque observado para determinar o tamanho do lote de compra. Por exemplo, se no dia 39 o nível de estoque na empresa for de 350 unidades, quanto que eu vou ter que pedir? 940 menos 350, que dá 590. Então, eu tenho que pedir 590 unidades. Bom, eu vou só falar um pouquinho sobre uma outra abordagem de estoque de segurança que é muito importante quando a gente usa sistema de revisão periódica. Essa abordagem que a gente usou no slide anterior, de definir o estoque por uma quantidade de dias, ele é muito usado. Então, a gente vai nas empresas, eu tenho estoque para 30 dias, para 20 dias, para 10 dias, mas a gente às vezes usa essa abordagem meio que por chute. Tá? Às vezes a gente pode estar tendo um estoque de segurança ou muito alto ou muito baixo. E se eu quisesse usar uma abordagem estatística que me garante com 95%, 99% a disponibilidade de estoque? Para isso, a gente vai usar essa fórmula aqui embaixo, que utiliza esse valor Z, que varia do nível de serviço que eu quero oferecer. Tá? Vocês podem ver o outro vídeo sobre estoque de segurança para entender melhor isso. A gente tem aqui o desvio padrão da demanda diária e aqui nós temos o T mais L, que é o nosso intervalo de proteção. No nosso exemplo, a gente ainda não sabia qual era o desvio padrão da demanda diária. Então, imagine que eu peguei lá todos aqueles meus valores diários de consumo, de venda, calculei um desvio padrão dessa demanda diária e deu 8. Tá? E a empresa também quer um nível de serviço de 99%, o que corresponde a utilizar um Z do nível de serviço, que é igual a 2,326. Colocando esses valores na fórmula, então eu tenho aqui o Z, o desvio padrão, e aqui eu tenho o T mais L, que vai dar um estoque de segurança de 120,612 unidades. Arredondando isso para cima, para garantir o nível de serviço, eu vou descobrir que o estoque de segurança tem que ser de 121 unidades. É interessante porque se a gente olhar aquele estoque de 100 unidades que a empresa estava querendo usar, não é suficiente para dar 99% de nível de serviço. Para ter 99% de disponibilidade de estoque, eu preciso de 121 unidades. Ou seja, se eu quiser realmente esse nível de serviço, eu tenho que subir meu estoque-alvo para 961 unidades. Percebam que a única mudança que foi feita no cálculo é a adição de um estoque de segurança maior, que me dá esse nível de serviço. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para explicar nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Entrem no site, no link aqui abaixo, para vocês lerem o texto, tem mais algumas informações, baixar os arquivos, tá? Até mais!